Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do versículo 6 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: percorrendo a região de Frígio-Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Nísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Tendo contornado Mísia, descer a Troades. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troades, seguimos em direção a Samotácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tínhamos concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Pode tomar seu assento, por gentileza? O Gabriel me abandonou? Vem para cá, varão. Você não pode faltar nas nossas pregações. Queridos, esta manhã Deus colocou uma palavra no meu coração. Quero compartilhar com vocês. E eu tenho tentado melhorar nas minhas pregações acerca de colocar títulos, né? Sou muito mal para isso. E eu quero falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. É lógico que esse capítulo a qual a gente leu nesta manhã é um capítulo que remete a missões. E eu quero falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. O outro tá ruim? Som. Amém? Amém? Foi. E nesta manhã eu quero falar um pouco sobre maturidade espiritual sem criar pretextos em cima do texto. Eu quero aqui extrair 4 lições da vida de Paulo mostrando a maturidade espiritual e a importância de termos maturidade espiritual para tomadas de decisões. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que pisaram os pés nessa terra, ele está na sua 3ª viagem missionária. E há um desejo muito grande de Paulo de pregar o Evangelho na Ásia.
Paulo já havia percorrido um grande território, implantado igrejas, já estava escrevendo cartas para as igrejas, cumprindo muito bem aquilo que o próprio Cristo havia estabelecido: ide, pregai o evangelho a todos, fazei discípulos. Paulo está fazendo isto. E no capítulo 16, ele está na sua terceira viagem, ele decide: vamos para a Ásia, vamos pregar, vamos anunciar. Porém, note comigo que no versículo 6 e 7, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus de descer, de ir para a Ásia. Perceba que aqui não é algo de Satanás, não é um impedimento maligno, mas é o próprio Deus que o impede de ir. Há um propósito de Deus em fazer com que Paulo recue, que Paulo não tente. E perceba que no versículo 7, a qual a gente leu, Paulo ele tenta contornar, ele tenta de algum jeito ir. Só que Deus ele fecha a porta, e quando Deus fecha a porta não tem como. A gente pode relutar, a gente pode tentar, porém Deus ele tem o controle de toda a situação, e se ele determinou a porta, vai se fechar. Não tem homem aqui na terra que abra aquilo que Deus fechou. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, a primeira lição que Paulo aqui nos ensina, neste capítulo missionário, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa vida ministerial, na nossa vida com Deus, a primeira coisa que a gente precisa ter é sensibilidade espiritual. A primeira coisa que a gente precisa ter é sensibilidade espiritual. Eu estou falando para você, eu estou pregando, eu estou aqui enfatizando e contando da vida de um homem que foi preparado. É um erudito, é um cara que tinha uma certa formação acadêmica muito boa. Perceba que todos os lugares que Paulo ele vai implantar uma igreja, Paulo ele era muito estratégico no que fazia. Ele sabia o que ele estava fazendo, porém, Paulo entendia: eu tenho talento, eu me preparei, mas eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo em tudo que eu for fazer. Ele tem sensibilidade espiritual. Ele entende que o Espírito Santo o está impedindo de seguir aquilo que ele havia traçado, aquilo que ele havia determinado. Quando ele entende isso, ele para. Ele não continua. Ele não fica dando murro em pontas de faca naquilo que Deus já falou para ele. Não é para fazer, não é para ir. Ele tem sensibilidade espiritual. E perceba que no versículo de número 8, quando Paulo desce a Troades, que ele tem a visão, ele entende: Deus tem algo comigo. E diz o texto que, procurando rapidamente ir, ele partiu juntamente com seus companheiros aquilo a qual Deus havia já revelado ao seu coração. A primeira coisa que a gente precisa ter é sensibilidade espiritual. A sensibilidade espiritual me levará a um lugar aonde Deus quer que eu esteja, não aonde eu quero, aonde eu determinei, mas aonde Deus ele determinou. Quando eu tenho sensibilidade espiritual a ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao meu coração, eu entendo: é aqui que Deus quer que eu fique, é aqui que Deus quer que eu vá. A segunda coisa, a sensibilidade espiritual me dará direcionamento em momentos conturbados, que eu preciso tomar uma decisão. Paulo precisava tomar uma decisão. É um momento conturbado onde as portas estão fechadas. Quando ele tem um direcionamento espiritual, ele consegue tomar uma decisão. Sabe aquela pessoa que não tem direcionamento espiritual, que ela fica dando murro em ponta de faca, ela fala assim: eu vou partir do pressuposto que se dá certo, Deus está no comando. E nem tudo que está dando certo na sua vida, Deus está no negócio. Nem tudo que está dando, às vezes a pessoa está naquela pegada, está tudo dando certo, mas não tem aprovação de Deus. É melhor a gente estar no momento conturbado, mas estar na direção de Deus, de chegar lá na frente e falar: Deus está no negócio, do que a gente está no momento de regalias na nossa vida, e Deus está falando assim: eu estou aprovando aquilo que você está fazendo. A sensibilidade espiritual me fará tomar decisões em momentos conturbados da minha vida.
Eu acho interessante que uma pessoa que não tem direcionamento espiritual, uma pessoa que não tem sensibilidade ao mundo espiritual, é uma pessoa que dá trabalho, é um crente que dá trabalho. É aquele crente que terceiriza todas as coisas, ora por mim, faz por mim, mas ele não entende a sua responsabilidade no mundo espiritual. Quando a gente olha para o texto de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16, o discípulo do profeta Eliseu, eles estão inseridos em meio a uma guerra. A Síria se levanta para fazer guerra contra Israel. Eles estão cercados. Diz o texto que Eliseu, ele vai ficar num lugar estratégico. E bem cedo o seu discípulo vai acordar. E vai dizer, Eliseu, acabou pra gente. Eliseu falou assim, mas por quê? Tem um exército que está nos cercando. Tem um exército que está vindo e está armado até o dente e vai nos matar. Eu vejo Eliseu se levantando de uma forma tão mansa, tranquila, porque tem direcionamento, porque tem sensibilidade ao mundo espiritual. Aí no versículo 6, 16, ele diz assim, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E versículo 17 diz que Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos e que ele veja aquilo que eu estou vendo. Sensibilidade espiritual, visão espiritual. O que ele estava vendo? Ele estava contemplando o mundo físico, aqueles que estavam perseguindo, mas Eliseu estava contemplando o exército de Jeová que estava guardando e protegendo. Quem não tem direcionamento espiritual, ele está vendo um mundo conturbado, cheio de crise, aonde está sendo regido por um governo corrupto. Mas aqueles que têm uma palavra de Deus sobre o teu coração, que tem um direcionamento, que sabe o Deus a qual serve, em momentos conturbados ele consegue olhar e falar assim, Deus está comigo. Está tudo dando errado, mas Deus está comigo. Eu tenho visão espiritual, Deus está comigo no meu casamento, está comigo no meu negócio, está comigo, está regendo. Por quê? Porque Deus tem o controle de toda a situação. Ele tem direcionamento espiritual. É tão doido você ver uma pessoa que tem direcionamento espiritual, que ele toma uma decisão, você fala assim, meu, que loucura. Que loucura. E no momento de uma pandemia, pastor Renato, abrir uma igreja é loucura demais. Mas está debaixo do direcionamento de Deus. Tem visão espiritual, sabe quem fez a promessa, e aquele que fez a promessa é fiel para cumprir no momento certo. Paulo, ele tem sensibilidade espiritual, e a primeira coisa que precisamos entender para ter uma maturidade espiritual, a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus, e entender que por mais que tenhamos uma formação acadêmica, por mais que partamos do princípio que temos metodologias, métodos eficazes para alcançar pessoas, ainda o Espírito Santo rege a igreja. O Espírito Santo ainda nos direciona para pregar para pessoas e para povos. Queridos, quando temos direcionamento espiritual, quando temos sensibilidade espiritual, a gente deixa de gastar força com aqueles que Deus já falou basta. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu estou gastando força, eu estou orando, eu estou buscando por aquela pessoa, mas a pessoa não quer saber de nada. E talvez tenha outra pessoa do seu lado que o Espírito Santo está direcionando você, prega para ela, fala para ela, e você não está nem aí. Entenda uma coisa, o Espírito Santo ainda rege a igreja. A nossa agenda precisa estar em contato com a agenda de Deus. Temos performance, temos metodologias, mas precisamos entender a suma importância de sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Segunda lição que eu vejo aqui, e eu acho que finalizando esse tópico sobre sensibilidade espiritual, eu acho interessante que uma pessoa que tem sensibilidade espiritual, uma pessoa que está direcionada pelo Espírito Santo, é uma pessoa que está sobre si as bênçãos do Senhor. Deuteronômio 28, eu acho interessante esse texto. 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, sensibilidade.
de teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno. Aí diz assim, ó, se você tem sensibilidade de ouvir e guardar aquilo que o seu Deus te ordena, aí ele diz assim, no versículos 4, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais e a cria da sua vaca e da sua ovelha. Bendito é o cesto da sua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor fará que seja destronado da tua presença os teus inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor te determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Ele te constituirá por cabeça e não por cauda. Quem está debaixo do direcionamento de Deus e tem sensibilidade é alguém que tem direcionamento, é alguém que sobre a sua cabeça repousa as bênçãos do Senhor, e é alguém que não é confundido pelos laços de Satanás. Por quê? Porque ele tem sensibilidade espiritual, ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina dentro desse texto é a importância da oração. A importância da oração. Perceba que o apóstolo Paulo, quando chega no versículo de número 13, ele procura um lugar de oração. Quando ele vai para o versículo 16, ele vai para um lugar de oração. Quando ele está preso, no versículo de número 25 do capítulo ainda 16, eles oravam, cantavam louvores ao Senhor. É um homem que se preparava em oração. Era um homem que se dedicava em oração. Perceba que em Atos capítulo de número 9, versículos 11 e 15, recém-convertido, diz a palavra, enquanto ele orava na casa de Judas, Jesus falava a Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. Recém-convertido, já estava orando e jejuando. Enquanto orava e jejuava, o Espírito Santo falava a Ananias, separa-o para a obra que eu tenho. No capítulo de número 13 de Atos, versículo 2 e 3, diz a palavra, antes de ser enviado na primeira viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo, juntamente com outros líderes, serviam ao Senhor, jejuando e orando. Era alguém que prezava pela oração. Sério mesmo, evangelista Pedro, que você vai falar de oração, sendo que a fonte bíblica Ágape está falando o ano inteiro de oração aqui na EBA? Sério. Se estamos falando o ano inteiro de oração aqui, por que a gente não melhorou na oração? Por que ainda é uma matéria que a gente tem deficiência ainda? Queremos alcançar pessoas, queremos alcançar vidas, mas a gente não ora como a gente deveria orar. Entenda uma coisa, orar mostra total dependência. Reconhecer que a falta de poder é consequência da falta de oração. Orar é contar com Deus e contar para Deus. A oração é uma ordem bíblica, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Não orar consiste em desobediência que se consuma em pecado. Por que a gente não ora? Paulo, ele se preparou em oração. Queridos, o desdobramento do versículo do capítulo 16, ele está sendo tão direcionado pelo Espírito Santo, ele tem uma maturidade espiritual tão grande, que é aqui nesse capítulo 16, é nessa viagem missionária que Paulo faz, que ele vai fundar a primeira igreja em solo europeu, a igreja de Filipenses, que consequentemente vai alcançar outros povos, que a Europa consequentemente será o celeiro que vai enviar muitos missionários para o mundo inteiro. Perceba a importância de ter uma maturidade espiritual. Perceba a importância da gente ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A gente não está de brincadeira, a gente está no mundo onde a gente está em guerra espiritual e a gente quer levar uma vida qualquer.
A gente acha e a gente limita a nossa vida espiritual simplesmente em um culto, 2 cultos. Vim aqui, tá bom. Mas como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu cantinho de oração? A gente se emociona quando a gente assiste aquele filme, O Quarto de Guerra, mas como é que está o seu canto de oração? Até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje você já não tem. Por quê? Porque você encheu o seu dia de tantos afazeres que você não tem mais tempo para falar com Deus. Aí a gente precisa ficar incentivando, a gente precisa partir do pressuposto que não, o que basta não é quantidade, é qualidade. Que é isso, querido? Quando você sai para fazer uma viagem com a sua família, você sai, você quer ir para o melhor lugar, você não vê distância, você não mede o horário que você vai estar dirigindo, você dirige 4, 3, 6 horas, você fica dirigindo, e você vem falar para mim, o que vale não é quantidade, é qualidade. Se há qualidade naquilo que se faz, então precisa empenhar tempo também. Precisa haver tempo. Se eu sinto com a minha esposa para ter um diálogo com ela, é porque eu amo ter um diálogo com ela. Se eu chegar para ela e falar assim, amor, 5 minutos para você tá bom, porque o que vale é a qualidade, não o tempo. Ela vai olhar para mim, 5 minutos? Só 5 minutos? Que prazer é esse que eu tenho de conversar com uma pessoa que eu falo para ela que 5 minutos basta? A oração é importante. Timothy Keller, no seu livro sobre oração, ele vai falar: a oração é dar continuidade a uma conversa que Deus já iniciou por meio da sua palavra. Quando olhamos para a história da igreja e vemos os grandes movimentos da história da igreja, todos eles ocorreram, e a consequência foi porque Deus havia despertado um povo para a oração. É como Charles Spurgeon, ele dizia, sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Perceba que isso é tão verdade que no capítulo de número 1 de Atos eles estão debaixo de uma promessa. A promessa é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão debaixo de uma promessa, mas a promessa vai se concretizar em Atos 2, que é o derramamento do Espírito, que vai corroborar com aquilo que Joel já havia profetizado no seu livro, sobre o derramamento do Espírito Santo. É consequência daquilo que eles já estão praticando em Atos 1, e eles perseveravam em oração. O derramamento do Espírito Santo, o início da igreja de Atos dos Apóstolos se dá por conta de um grupo de pessoas que estão em Atos, capítulo de número 1, em oração. Aí diz, Atos capítulo de número 2, de repente sobreveio um som como um vento impetuoso que encheu toda a casa. Não estou falando de emoção, não estou falando disso. Eu estou falando do Espírito Santo tendo liberdade de agir no nosso meio, de uma igreja que sabe que quando está de joelhos no chão, quando os joelhos estão no chão, os céus estão abertos. A porta do inferno não prevalece contra uma igreja que está de joelho, que está com a boca no pó. Não tem divórcio, não tem luta, não tem desespero na tua família. Ei, Deus está convocando a igreja desse último século para a oração, para um lugar de intimidade, porque Deus quer revelar grandes coisas para nós. Quando olhamos para o século 16 e 17, consequência da reforma protestante, o evangelho ele passa a ser mais pensado do que praticado. Se levantam grandes homens, célebres homens. Só que eu acho interessante que Deus convoca um grupo de pessoas que vão se destacar no século 16 e 17, os puritanos. Se levanta com uma grande efervescência, trazendo essa temática acerca da oração. Perceba que são pequenos grupos que Deus vai usando em determinados momentos. O que dizer do século 19,
do grande movimento da Rua Azusa, onde havia curas, batismo com o Espírito Santo, onde pessoas eram renovadas, onde dons espirituais eram distribuídos. Por quê? Porque começou com um movimento de pessoas que foram despertadas na oração, pessoas que entenderam a importância da oração. A gente precisa entender a importância da oração, queridos. Maturidade espiritual é entender que a oração não é para super crentes, é para pessoas que necessitam da presença de Deus. É pessoas que sabem da dependência. Se eu não orar, eu vou cair. Se eu não orar, eu vou pecar. Se eu não orar, eu vou desanimar. Se eu não orar, eu vou desistir. Se eu não orar, eu vou cair. Levanta a mão que eu quero profetizar. Deus vai despertar você na madrugada. Deus vai despertar, crente. Você não vai conseguir dormir. Você vai se virar para um lado, para o outro. Você não vai conseguir dormir. O Espírito Santo vai chamar o teu nome. Ei, o pastor pregou no domingo aqui passado sobre Samuel. Deus vai chamar o teu nome. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de ver as lágrimas correndo no teu rosto. Quanto tempo faz que você não chora mais na presença de Deus? Deus está falando assim: eu estou com saudade, eu vou despertar. Eu fechei a porta para te dizer: eu estou te chamando para o cantinho de oração. Aleluias. O apóstolo Paulo, ele se prepara. A primeira coisa que ele vai entender: eu preciso procurar estabelecer um canto de oração. Ele não está brincando. Ele vai rumo à praia. Ele fala assim: tem um lugar aqui que eu posso fazer num lugar de oração. É um lugar de oração. No versículo 16, ele volta para o lugar de oração. Eu finalizo com a grande fala de Charles Spurgeon ainda. Ele diz: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. A gente precisa entender a importância da oração. Eu não estou desfazendo aqui sobre os métodos que a teologia nos dá acerca da pregação. Não estou desfazendo isso aqui. É importante a gente se preparar. Mas do que vale tanta técnica, tanta performance em cima de um púlpito, se não tem uma vida regada de oração, se não tem unção e intrepidez naquilo que se fala? O Espírito Santo ainda nos direciona. É o Espírito Santo. A terceira lição que eu destaco aqui sobre maturidade espiritual é não deixar com que os elogios me impeçam de pregar a verdade. Perceba no versículo 17: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ele desce até uma cidade de Filipe. Ali ele prega para uma mulher chamada Lídia. E chegando nessa cidade, ele ficando nessa cidade, uma menina que tinha um espírito, estava possuída de um espírito maligno, vai começar a olhar para Paulo e dizer assim: Paulo, tu és servo do Deus Altíssimo. É tão interessante isso aqui, queridos. E isso aqui é algo alarmante nos nossos dias, para a gente que faz uso da tribuna. É entender que a honra e a glória é para o Senhor. A gente precisa estabelecer isso aqui. A gente precisa entender isso aqui. Paulo é um homem que está anunciando o Evangelho, sim ou não? É um homem cheio de Deus, sim ou não? Só que Paulo fica incomodado. Diz o texto que por longos dias essa menina começa a olhar para ele e fala assim: aí vai um homem cheio de Deus, que está pregando o Evangelho. Paulo fala assim: esse negócio aqui está errado. Tem alguma coisa estranha aqui. É muita bajulação. É muito tapinha nas costas. Paulo fala assim: tem alguma coisa errada aqui. O pastor acabou de fazer menção de um texto a qual o próprio Paulo havia dito a Timóteo: temos que sofrer. Esse evangelho mimimi Nutella aí, queridos, não existe. Não existe. Paulo está falando assim: tanta bajulação,
Eu fui impedido pelo Espírito Santo de Deus de descer. Eu tive uma visão. Eu já fui para o canto de oração. Agora, por longos dias, essa menina me elogiando, essa menina dizendo que eu sou servo do Deus Altíssimo, tem alguma coisa de errado aqui. A gente precisa entender, a gente precisa tomar cuidado com os elogios, porque os elogios em determinados lugares podem ser elogios que estão fazendo para que a gente não pregue a verdade do Evangelho. Paulo tem tanta maturidade que ele entende assim: eu sou servo do Deus Altíssimo, mas isso aqui já está demais, é muito elogio. A gente precisa entender que tem lugares que pessoas vão nos elogiar para que a verdade do Evangelho não seja pregada. A ilusão da momentânea fama tem colocado em xeque grandes projetos de Deus. O que tem de pastores talentosos, o que tem de pessoas que têm talento, que têm chamada, mas que se deixaram levar pela ilusão da momentânea fama e deixaram de fazer aquilo que Deus estabeleceu. Sabe por quê? Porque estão procurando agradar pessoas e não mais a Deus. De cultos que deixaram de ser cultos, que somente têm performance. De pessoas que deixaram a verdade do Evangelho em detrimento a métodos humanos, porque ficou mais fácil ganhar a massa da multidão. Porque preferem estar com a igreja lotada do que estar com uma igreja sadia, uma igreja que entendeu o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque se corromperam, porque querem os holofotes, porque querem as suas fotos estampadas no cartaz, porque querem os aplausos dos homens e não querem mais a aprovação de Deus. É por isso que tem mistérios a qual a gente vê pessoas talentosas, mas a gente não vê mais Deus na vida de pessoas. É por isso que há escassez de manifestação do Espírito Santo no nosso meio, porque pessoas se esqueceram de que o Espírito Santo de Deus ainda nos direciona. O que tem de gente que na universidade negam a Cristo, por quê? Porque vão ser motivos de chacotas. O que tem de pessoas que dentro da sua empresa não mais pregam a palavra de Deus, porque tem medo que o homem feche a porta, e não entende que foi Deus quem abriu, e se Deus abriu, não tem homem que feche a porta que Ele abriu. Mas preferem se ocultar. São famosos crentes 007, ninguém pode saber daquilo que eu professo, daquilo que eu faço. E acabam renunciando pelos elogios. Não, evangelista Pedro, eu tenho que ser profissional. Eu estou aqui e eu preciso exercer aquilo que eu estou sendo pago. Ei, mas tem alguém que pagou um preço por você, que estabeleceu e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, e Ele vai cobrar isso de você. Ele vai cobrar. O apóstolo Paulo, ele entende. E ele diz: sai dela, espírito maligno. Queridos, pregue a verdade. Vamos pregar a verdade. Vamos pregar a verdade. Eu me lembro que na primeira aula de filosofia, o professor Ribeiro, ele chegou para os alunos, ele disse para os alunos aqui: o que você está fazendo aqui sentado nessa cadeira? Todo mundo: estou aqui porque eu quero aprender, quero servir melhor no meu ministério. Vou dar 3 conselhos para vocês. Quer aprender? Então não tenha preguiça, se dedique, coma livro. Dedique tempo na leitura. Você não vai aprender se você não ler. Você não vai aprender se você não se dedicar à leitura. Segundo conselho que eu dou para vocês que são alunos: vocês estudam muito para ser o mais simples possível em cima de uma tribuna, para tanto aqueles que são letrados, para aqueles que são analfabetos entender a sua pregação. Você não estuda para falar hebraico, aramaico e grego em cima de uma tribuna. Pregue simples.
E ele falou: o terceiro conselho que eu dou para vocês, e é um dos mais importantes: subiu em cima de uma tribuna ou fora de uma tribuna, pregue a palavra da verdade. Pregue a palavra. Vocês estudam para isso. Pregue a palavra. A gente não precisa de mais nada. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Ei, mas eu vou perder a minha amizade, ele vai se distanciar. Pregue a palavra. Fale a verdade. É melhor uma verdade que doa do que uma mentira que vai encobrir e vai te tornar uma pessoa hipócrita. Pregue a verdade, fala a verdade. O que Paulo ele vai fazer juntamente com seus companheiros custou a ele. Por quê? Porque aquela menina com o espírito que estava sobre ela, pessoas lucravam. E tem pessoas, tem determinado lugar que você vai chegar, que pessoas vão tentar calar a sua boca. Sabe por quê? Porque a vida corriqueira que ela está vivendo está trazendo lucro para ela. Eu acho interessante a dos apóstolos, quando, se eu não me engano, é capítulo de número 3, quando Pedro e João estão subindo para o templo, para a oração. Aí diante, na porta do templo, tem um homem que está coxo há muito tempo e que está pedindo esmola. Olha para cá, ele está na porta do templo. Tem gente que consegue levar ele até a porta do templo, mas não está levando ele na porta do templo porque é o templo. Não. É algo estratégico. Está levando e colocando ele na porta do templo por quê? Porque tem uma certa quantidade de pessoas que vão passar ali. E por passar essa quantidade de pessoa ele vai pedir esmola e ele vai lucrar com aquilo ali. Só que tem dois homens cheios do Espírito Santo de Deus que está subindo para a oração. Chega diante dele e fala assim: me dá uma esmola. Aí Pedrão fala assim: eu não tenho. E literalmente Pedro não tinha. Pedro estava duro naquele dia, literalmente. Só que ele fala assim: eu tenho algo mais precioso, e aquilo que eu recebi eu também te dou. Levanta, anda. Levanta, anda. Agora eu te pergunto, aqueles que ajudaram e colocaram ele na porta, por que não fizeram isso? Sabe por quê? Porque estava lucrando com a deficiência daquele rapaz. Assim como essas pessoas dessa cidade estavam lucrando com a deficiência, com a problemática desta menina. E tem lugares que a gente vai pisar o pé, que pessoas vão nos elogiar e vão tentar calar a nossa boca. Sabe por quê? Porque estão lucrando com a vida corriqueira que estão levando. Só que Deus colocou sobre a nossa boca uma palavra da verdade. Não negocie aquilo que Deus ele te deu. Não negocie a tua chamada. Não negocie o teu ministério. Aquilo que Deus te deu é teu. Não negocie. Não negocie. Quarta lição, e eu caminho para o final, que Paulo ele vai nos ensinar, é o poder da adoração. Você consegue adorar mesmo machucado? Sabe o que ocorre com Paulo e com seus companheiros? Ele é pego. Batem nele. Prendem ele. Só que Paulo tem uma maturidade espiritual tão grande, que Paulo ele entende que maturidade espiritual é entender que mesmo nas noites mais sombrias é possível adorar a Deus. Maturidade espiritual é entender que independente da circunstância, Deus continua no controle. Você consegue adorar mesmo na dor? Você consegue adorar mesmo nos momentos de percas da sua vida? É o poder da adoração. E cá para nós, queridos, não é hipocrisia a gente cantar no momento da nossa dor. Isso mostra uma dependência nossa. Sabe aquele momento que você acorda, aquele dia que você acorda meio melancólico, você fala assim: meu, eu não tenho motivo para adorar. E você liga aquele radinho e você, como o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Você começa a chorar, você fala assim: meu, como é bom servir a Deus. É por isso que o mundo não entende a alegria nossa. Mesmo em momentos conturbados da vida, a gente consegue ter um sorriso. Isso não é hipocrisia, não.
isso não é falsidade, isso é mostrar uma dependência. É como Paulo já havia dito: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. É entender que nos momentos mais obscuros da vida ainda eu consigo ter um cântico de louvor, porque aqui é simplesmente um ensaio. Aqui a gente simplesmente está ensaiando. Breve mais os portões celestiais vão se abrir. A gente vai estar diante do eterno, do nosso noivo. A gente vai poder louvar. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais choro. Ao contrário, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Aqui é simplesmente um ensaio. A gente conseguir adorar ao Senhor, a gente conseguir adorar ao eterno. Paulo adora. Eu vejo o Paulão todo machucado, queridos, isso aqui me constrange. Às vezes eu me pego conversando com a minha esposa, a gente fala, quando vai falar sobre missões, a gente fala que a gente está despreparado, a gente consegue, será que a gente está preparado, pastor Renato, ser açoitado? Eu falo para cara, será que você está preparada? Pessoas chegarem para você e pegar o Benjamin e falar assim: nega Cristo ou mato ele. Será que a gente está preparado para isso? Paulo, ele está machucado, ele está ferido. Ele está ferido, e a consequência do seu ferimento é consequência daquilo que ele havia feito de bom. E tem gente aqui nessa manhã que talvez está ferido, e esse ferimento é consequência de uma vida íntegra que você está levando com Deus. Quer ver eu te provar no texto? Jó capítulo de número 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele perde tudo. E eu acho que tão interessante que no versículo de número 20 de 1 Jó, ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Havia perdido filhos, bens materiais, propriedade, mas encontrou motivo para adorar a Deus. Maturidade espiritual é entender: enquanto eu estou adorando, Deus está trabalhando. É como diz a Cassiane no seu louvor: adore, adore, adore. Por quê? Evangelista Pedro, por que eu tenho que adorar? Simples. Enquanto você adora, Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai tirando os espinhos, e Ele já deu ordem a anjos para contigo lutar. Adore a Ele, adore Ele nessa sua alegria, adore a Ele nessa sua dor, adore a Ele nesse seu desespero, adore a Ele enquanto as pessoas se distanciam de você, quando as pessoas estão próximas a você, adora a Ele. Queridos, tem um cântico de louvor na sua boca, adora a Ele. Fonte bíblica Ágape, enquanto a gente estiver adorando ao Senhor, Deus traz crescimento, Deus agrega pessoas, Deus dá direcionamento, Deus fortalece. Ei, deixa eu dizer para você, o divórcio não vai chegar na tua casa, porque Deus colocou um cântico na sua boca. A doença não vai chegar na tua casa, e se ela chegar, você ainda tem um cântico na sua boca, você tem louvor, você tem motivo para adorar, porque Ele já pagou o preço por você naquela cruz. Então adore Ele. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, sustenta ela, sustenta ela. Eu sinto graça de Deus aqui nesta manhã. Sustenta ela, sustenta ela. 1 minuto de adoração para aquele que merece. 1 minuto de adoração para aquele que é digno de honra, para aquele que é digno de glória, para aquele que é digno de louvor. Aleluias, aleluias. Aqui é só um ensaio. 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 O Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E de repente, enquanto eles estavam adorando, as cadeias foram abertas. Estou falando do poder da adoração, queridos. Eu estou falando do poder da adoração. Que me desculpem
todos os profissionais da área da saúde, se a gente entendesse mais sobre o poder da adoração, a gente não teria pessoas doentes, e doentes dentro da igreja, porque não entende mais o poder da adoração. Deus está falando assim: eu estou com saudade de você, estou com saudade de te ouvir cantar. Sabe aquele momento que você entra para o banheiro e você fala assim para Deus: eu vou rasgar o meu coração, eu vou rasgar a minha alma. Sabe aquele momento que você fala para Deus assim, aquele primeiro amor, você fala assim: eu vou para o culto, eu quero ouvir Deus falar, eu vou adorar a Ele independente da minha circunstância. Só que a gente vai passando o tempo, a gente vai se alienando ao quesito culto, a gente esquece da nossa essência, daquilo que Deus Ele nos deu, da adoração. O desespero que bate na nossa porta, a gente esquece da adoração. Maturidade espiritual não é ser hipócrita, não é fantasiar, não é vestir as coisas quando tudo está tendo ruim, não, é entender que Deus está no controle da situação. Paulo e Silas, vamos cantar. E diz a palavra de Deus no versículo de número 26, no versículo de número 25, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. Louvavam e cantavam louvores a Deus. Tinha um cântico de louvor. Imagino Paulo e Silas naquele momento tão conturbado da sua vida, na prisão, amarrado, eles olhando e dizendo assim: vamos cantar, nos restou isso. Ô Paulo, o que nós vamos fazer? Vamos cantar, vamos louvar, é o que nos restou. E de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. É interessante que no decorrer desse versículo todo a gente vê que aonde há cântico de louvores, há salvação. Paulo consegue alcançar uma família inteira porque ele entendeu a importância da adoração. Então entenda, dessa sua luta que você está vivendo, desse desespero que você está vivendo, canta, porque enquanto você canta, Deus Ele entra com salvação, Deus entra com restauração. Enquanto você canta, Deus Ele traz renovação. Canta o Senhor. Quero convidá-los a se colocar de pé, o horário já foi. Queria chamar minha esposa aqui para louvar o Senhor. Aleluias. Queria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Você tem liberdade no Espírito para fazer aquilo que o Espírito te pedir nessa manhã. Você tem liberdade. Pedro, não consigo cantar, só que as lágrimas vão correr no seu rosto, não segura não. Ouço cadeias quebrando. Aleluias. Aleluias. Ouço cadeias quebrando. Aleluias. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. O seu poder abala as trevas. Poderoso é.
Jesus. Levanta suas mãos, lá em cima, lá em cima. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O seu poder abala as trevas, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Osso, cadeias quebrando. Só quem tem sensibilidade espiritual aqui nessa noite entende que cadeias estão sendo quebradas. Deus está entrando com salvação na sua família. Deus está entrando com salvação na sua parentela. Aleluia. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levante sua mão, levante sua mão. Só quem entendeu a palavra. Talvez você não tenha um cântico na sua boca, mas você vai profetizar. Ouço cadeias. Vai. Vai, fonte bíblica, Ágaba. Sobe o nível da adoração. Ouço. Vai estremecer o inferno. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Tem salvação. Tem pessoas que vão ser agregadas na comunidade. Porque tem um povo espiritual. Que no mundo espiritual está sendo liberada uma palavra. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias do divórcio. A tua família vai chegar ao altar. Cadeias da sua saúde. Ouço cadeias quebrando. Mais forte. Ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Há poder, há poder, há poder. Há poder no nome de Há Jesus. poder no nome. É o único nome que há poder.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo está sobre esta igreja. Ele tem liberdade, ele tem liberdade, ele tem liberdade. Solta o grito da adoração, solta o grito da adoração. Deus está com saudade de te ouvir. Se você não consegue adorar, se você não consegue louvar, então chora na presença dele. Essa frieza espiritual não vai tomar conta do teu ministério. Essa frieza espiritual não vai tomar conta da tua vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo de número 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ei, você não foi chamado para ficar neste banco esquentando cadeira, não. Deus te chamou, Deus tem propósito na tua vida, Deus tem promessa na tua família, Deus tem promessa na tua vida. Aleluias, 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 aleluias. É culto de missão. Deus está batizando pessoas com o Espírito Santo. Deus está derramando os dons espirituais aqui nesta manhã. Pessoas vão ser habilitadas aqui pelo Espírito Santo para fazer a obra missionária que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Jesus, os céus e terra te adoram. Você tem liberdade de adorar. Santo Ele quer calar nossa boca. Satanás quer calar nossa boca. Ele coloca o desespero na tua vida. Ele coloca várias coisas para que você desista, mas Deus está falando para você nessa manhã. Você tem um cântico de louvor na tua boca. Você tem um cântico de louvor na tua boca. Você tem um cântico de louvor na tua boca. Você tem um cântico de louvor na tua boca. O Espírito Santo de Deus está te dizendo: você tem um cântico de louvor na tua boca. Isso não é hipocrisia. Você tem um cântico de louvor na tua boca. Então canta. Adora nessa manhã. Adora nessa manhã. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus ele te enche. Enquanto você adora, Deus ele batiza com o Espírito Santo. Enquanto você adora, Deus derrama os dons espirituais sobre a tua igreja. Aleluias, aleluias. Há uma graça de Deus aqui nesta manhã. Há uma nuvem de glória que repousa sobre esta igreja. Cadê aquele que entende o poder da adoração? Cadê aquele que entende o poder que tem na sua boca? Adore, adora, 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 adora igreja, adora igreja, adora igreja. Enquanto a igreja de Atos dos Apóstolos adoravam, oravam, agregavam-se pessoas à comunidade. Então adora, adora, porque Deus entra com salvação na tua casa, Deus entra com restauração no teu casamento, Deus enche o teu ministério com unção e intrepidez. Adora, 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 adora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.